Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui para começar mais um vídeo. Espero que todos tenham passado bem. Eu hoje estou numa semana melhor, comecei uma semana melhor. E o motivo do vídeo é que algumas pessoas pediram para eu falar o que eu fiz, tipo um roteiro. Então, eu acho que isso demora muito, mas a gente pode fazer vários pequenos vídeos abordando cada pedaço do roteiro. E é o que eu vou fazer, tipo uns vídeos de até 10 minutos, cada um falando sobre alguma coisa. E primeiro, para a gente começar, falar que a gente está assumindo que vocês, ou qualquer que seja o paciente, já tem um diagnóstico feito, já foi avaliado por um médico, e super importante, já fez todos os exames que excluam a presença de alguma outra doença que possa justificar o quadro, né? O quadro da síndrome de fadiga crônica ou encefalite miálgica. Então, eu já estou assumindo que isso já está resolvido, que o problema não é o diagnóstico, mas o tratamento em si. Bom, então eu quero começar bem pelo começo. E eu quero falar de uma coisa que é muito importante e que eu acho que é negligenciada por todos, inclusive eu não fujo dessa regra, que é aprender sobre descansar, né? Parece uma coisa ridícula de falar, né? Mas o descansar para quem é doente não é o mesmo de descansar para quem não é doente, né? Se vocês já estão doentes há algum tempo, vocês perceberam ou já devem ter percebido que existem algumas coisas que desencadeiam a piora da doença, né? Então, que o pessoal em língua inglesa chama de crashes, né? Que são aquelas recaídas com aquela piora acentuada do quadro de fadiga, de alteração da capacidade de concentração, quadro de dor, tudo isso. E vocês devem ter reparado também que existem atividades que não desencadeiam esses quadros, né? Não só as atividades, mas a intensidade dela, né? Então, isso é muito importante. É importante aprender o que te faz piorar. E o que te faz piorar deve ser evitado assim, de todas as maneiras possíveis. Às vezes não dá, mas assim, dá para ir aprendendo a como desviar dessas coisas, né? Então, número 1, evitar atividades que possam te desencadear uma recaída e um crash, né? E possam piorar o teu nível basal. A ideia é não deixar cair do seu nível basal, não andar para trás, né? E tentar se manter estável e suavemente ir melhorando. E isso é uma experiência que pacientes que estão doentes há muito tempo e os médicos que tratam há muito tempo esses pacientes já perceberam que se você descansar adequadamente, é uma das pouquíssimas coisas que pode te fazer melhorar, né? Então, é isso daí, porque, por exemplo, vamos supor que a pessoa que... vamos para o meu caso. Eu nadava antes, era nadador. Aí depois eu percebi que quando eu fiquei doente, mesmo quando eu nadava 25 metros, já era suficiente para me dar uma crise. Então eu não nado mais. Eu posso entrar numa piscina, no mar, mas eu entro e fico quieto boiando. Eu não nado mais, eu não fico nadando por baixo d'água, essas coisas. Por exemplo, outro exemplo, eu tenho ir no supermercado. Eu não faço mais supermercado, assim, coisas mais pesadas eu peço tudo pela internet, porque eu percebi que qualquer esforço com os membros superiores me desencadeava a crise muito facilmente. Tirar a roupa da máquina de lavar e pendurar no varal, não consigo, também me dá crise. Então, né, por outro lado, eu consigo agachar, eu consigo agachar e levantar de uma vez só, não tenho fraqueza na perna. Eu consigo andar, não muito, mas ando,
consigo andar 2 quadras tranquilamente na minha velocidade. Então é isso, né? E o descansar é o que eu digo, não necessariamente dormir, mas é assumir uma posição horizontal, ficar deitado. Por que ficar deitado? Quando a gente fica deitado, a gente exige menos do organismo para manter a nossa pressão arterial num nível normal, né? Porque o que acontece quando a gente está em pé é que o nosso organismo tem uns controles para manter a nossa pressão, para ela não cair. Porque se a pressão cai, a gente tem tontura, a gente desmaia, apaga e cai no chão. E o organismo gasta muita energia para fazer isso. Então, quando a gente está sentado, é melhor do que ficar em pé, mas é muito melhor ficar deitado, tá? Porque aí a gente poupa o organismo desse trabalho. De preferência também sem ficar, quando você vai descansar, não ficar olhando TV ou ficar vendo computador, internet e tal. Por quê? Porque você quer também gastar menos energia cerebral, né? Se você precisa ficar se concentrando em alguma coisa, você não está descansando, né? Então, é descansar, ou às vezes ouvindo uma música relaxante, ou fazendo uma meditação, ou fechar o olho e ficar naquele estado de relaxamento, né? E é impressionante que às vezes uma deitada de meia hora no meio do dia proporciona energia para o resto do dia, né? Então, acho que essa é a primeira parte, como evitar as recaídas, né? E uma outra coisa importante é como você não se cansar à toa nas suas atividades do dia a dia. Então, eu acho que vocês já perceberam que é como se a gente acordasse com um pacote de energia, né? Que nem um pacote de dados de internet. Você tem aquele pacote para gastar durante o dia. Então, não adianta já tentar ir fazendo as coisas e parar para descansar quando cansou. Porque se no dia a dia, para fazer suas coisas, você já se cansou, então quer dizer que já foi, né? Você já passou do seu limite. Você pode não ter uma recaída, mas você já vai estar cansado. Então a gente aprende a fazer isso, né? É uma atividade que exige concentração e é uma atividade que exige determinação. Não é automático, você tem que pensar no que você está fazendo para poder conseguir coordenar isso, né? Um jeito de fazer isso é prestando atenção na tua pulsação, como está a tua frequência cardíaca. Se você está fazendo alguma atividade e a tua frequência cardíaca começa a aumentar, isso quer dizer que você está começando a consumir mais oxigênio, né? Você está começando a consumir mais oxigênio e começando a gastar mais energia, né? E a gente não é bom em produzir energia. Então, é o que eu falei, eu consigo andar, por exemplo, quando eu vou trabalhar todo dia de manhã, eu deixo o meu carro a 2 quadras do local de trabalho. Eu consigo andar 2 quadras, mas tem que ser no meu passo devagar. E se eu percebo que meu coração está acelerando, quer dizer que o meu passo, o meu ritmo já está forte demais. Então eu dou uma freada no ritmo e vou mais devagar, tá? Então eu acho que essas são dicas, né, de como a gente pode descansar, pode evitar as recaídas e pode ir distribuindo o gasto de energia durante o dia, e de preferência, né, com algum intervalo no meio. Isso às vezes traz alguns problemas, né? A gente às vezes tem vergonha, se sente mal por estar pedindo ajuda para fazer coisas mínimas, mas eu acho que a recompensa vale a pena, que é não entrar no círculo vicioso de estar cada vez mais cansado. Bom, mais uma coisa muito importante. Se vocês forem, talvez alguém tenha ouvido falar ou tenha lido que algum tempo atrás foi proposto um tratamento para os pacientes com exercícios progressivos, né? Esse tipo de tratamento foi adotado principalmente em alguns lugares como na Inglaterra, e o que aconteceu é que isso acabou prejudicando muitos doentes, né? Muitos doentes
Porque se pensava que, na verdade, qual era o problema? Que a doença era uma questão psicológica e que as pessoas não estavam tentando o suficiente. Estavam teimando em ficar naquele estado negativo e sem energia, né? Como se isso psicologicamente fosse possível. Bom, o fato é que isso causou dano a muitos pacientes e hoje em dia existe uma grande crítica desses estudos que foram feitos e eles estão sendo todos revistos e alguns órgãos de governo, como em alguns países da Europa, já estão recomendando que isso não seja feito. Então já me perguntará, devo fazer fisioterapia? Devo fazer isso, devo fazer aquilo? Depende de como é você. Se você faz fisioterapia ou faz alguma coisa e isso não te cansa mais, não te provoca recaídas, faça. Se isso está te cansando, te provocando dor e recaídas, não faça. Porque se você insistir nisso, você pode parar na cama, né? E a recuperação é muito mais lenta. Então, assim, tenham cuidado. Alguns pacientes percebem que alguns pacientes conseguem fazer algumas atividades até bastante intensas sem se cansar, atividades específicas. Eu lembro que eu estava no fórum, eu estava lendo um paciente que falava que ele conseguia cortar lenha, assim, lenha para lareira, mas se ele fosse carregar a lenha ele já não conseguia. Então é interessante, né? Algumas pessoas conseguem ter algum tipo de atividade sem desencadear uma piora. Então você tem que aprender a conhecer seu corpo, saber seus limites, saber se você consegue ou não fazer exercício, por exemplo, pedalar. Para mim também é difícil, eu prefiro andar mesmo. O que você puder fazer, você pode fazer. O que você perceber que está te sendo um freio, não faça. E é isso, eu acho que sobre atividade física, descansar, eu acho que é isso que eu tinha a dizer. E acho que agora o próximo vídeo, o próximo passo vai ser sobre dieta, como cuidar do intestino. Até daqui a pouco. Tchau, tchau.